Então, vamos lá? Bom dia oficialmente, né? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje o nosso momento, a nossa aula vai ser sobre prevenção e manejo de crises agressivas. Essa aula, na verdade, a gente dividiu em dois momentos, essa é a primeira, a segunda teremos daqui a 15 dias. E, para quem não me conhece, talvez alguns que vão assistir não me conheçam, né? Eu sou Mávia Ximenes, sou minha primeira formação fisioterapeuta, sou analista do comportamento também, instrutora em gestão de crises agressivas e mãe atípica. E eis o motivo principal pelo qual os últimos anos tem sido o meu foco de estudo. Essa princesa aí é a minha filha mais velha, a Helena. Ela é autista, foi diagnosticada há uns 2 anos, hoje ela tem 14, e ela passou por anos com crises agressivas. Foram tentadas várias intervenções, muitos profissionais ali avaliando, tentando estratégias diferentes, mas o fato é que foram anos. E eu decidi estudar, mergulhar de cabeça nesse tema, e houve aí uma virada de chave que eu vou compartilhar mais com vocês. Então, aqui tem alguns registros, assim, que vocês podem ver, né, assim, bastante machucado aqui nessa região do braço, não só nela, como também em mim e em todos que conviviam com a Lelê nessa época, graças a Deus, né, e há muitas estratégias, e há anos ela não tem mais esse comportamento, mas foram momentos bem desafiadores. E eu trouxe aqui alguns para compartilhar, porque eu sei que essa é a realidade de algumas mães, né, de alguns pais também, e até profissionais que no dia a dia convivem aí com crianças, adolescentes, jovens adultos que têm esse comportamento de crise agressiva. No decorrer desses anos, né, foram tentadas algumas estratégias. Então, casacos forrados, bem acolchoados, essas munhequeiras a gente também acolchoava, costurava um material mais grossinho, colocava no bracinho dela, para evitar que essas mordidas, que tudo que ela fazia ali, que poderia machucá-la, trouxesse um dano maior. Mas o principal era acabar com esses episódios, né? E realmente passaram-se anos para que a gente conseguisse aí virar essa chave. O que acontece muitas vezes é que nós não conseguimos diferenciar o comportamento problema da crise agressiva, e isso traz implicações sérias aí no manejo no dia a dia. Por que que essa distinção é tão importante, né? Então, um dos conceitos que são mais errados aí no dia a dia, quando a pessoa vai tentar identificar de fato, identificar o que é aquele aprendiz ou o que é que o seu filho, o comportamento que ele está tendo, é de fato errar aí entre o conceito de crise e o conceito de comportamento problema. E o manejo, a estratégia que é usada também vai ser errada, né? Quando a gente confunde esses comportamentos, há uma confusão aí também na intervenção. Então, se eu não tenho esses conceitos, essas definições muito claras, e se eu não identifico de fato o que é que o meu filho ou o meu aprendiz está, o comportamento que ele está emitindo, eu, consequentemente, vou traçar as estratégias e vou manejar de forma errada. Então, intervenções ineficazes é uma consequência disso. O aumento da intensidade das crises, risco físico, tanto para a criança quanto para o adulto que está ali realizando o manejo, quebra de vínculo, sentimento de culpa e impotência, tanto dos cuidadores, pais e também dos profissionais. Então, para ter uma intervenção bem sucedida, nós devemos o quê? Identificar o comportamento de forma correta, testar as estratégias e agir na hora certa.
Tá claro, gente, assim, às vezes eu falo um pouquinho acelerado, mas qualquer coisa vocês podem levantar a mãozinha, tá? Então, o que é o comportamento problema? É qualquer comportamento que dificulta o aprendizado, a convivência ou o bem-estar da criança ou adolescente, mas que ainda possui uma função comunicativa e ocorre quando a criança mantém ainda algum nível de autorregulação, ou seja, é uma escolha. Ela consegue ainda escolher o comportamento ali que ela vai emitir. Ela ainda tem compreensão ali do ambiente, do que está acontecendo, tá certo? O Dr. Greg Henley, ele fala que a criança emite comportamento problema para se livrar de coisas que ela não quer fazer, para ter acesso a coisas que ela quer com pessoas que ela quer. E isso é muito claro, né? Isso quando a gente vai fazer uma avaliação funcional, de um aprendiz, de uma criança ou adolescente que tem esse comportamento de crise agressiva, a gente entende hoje que não existe uma função única, né? Ele não está emitindo esse comportamento só porque ele quer atenção, ou só porque ele quer o item tangível. De fato, sim, tem essas funções, mas muitas vezes elas são múltiplas, é mais de uma função. Eu emito esse comportamento, às vezes, porque eu não quero fazer a tarefa e eu quero ter acesso ao celular, tá certo? A gente fala isso de uma forma mais completa no curso completo, né? Mas aqui eu quero deixar alguns tópicos para que vocês se aprofundem mais depois, tá bom? No estudo. E o Dr. Greg Henley, para mim, é um dos grandes pesquisadores, assim, que vem fazendo uma grande diferença aí no que diz respeito ao manejo, ao tratamento, à intervenção aí em crises agressivas, tá? E o que é a crise agressiva? É quando a criança ou adolescente entra em um estado de perda parcial ou total do controle emocional, cognitivo e fisiológico, normalmente causado por uma sobrecarga sensorial, emocional ou um estresse extremo. Nesse momento, o comportamento ele deixa de ser funcional e passa a ser uma resposta de sobrevivência a essa sobrecarga. A crise, ela não é uma escolha. Quando a gente fala, por isso que é tão importante entender a diferença também do comportamento problema da crise agressiva. Nesse momento aqui do comportamento problema, você consegue ali ensinar, você consegue mediar, fazer combinados. Na crise agressiva, principalmente no pico da crise, vocês vão ver mais para frente, não dá. A criança ou adolescente ali, ele não tem a capacidade, naquele momento, de escolher o que ele quer, o que ele não quer, de absorver, de aprender algo novo. O que não é uma crise agressiva? Comportamentos verbais como xingar, gritar, episódios únicos como puxei o cabelo, o meu cabelo, né? A criança puxou o cabelo dela, ou o cabelo do adulto, mas em seguida soltou, ou bateu e parou. São episódios únicos, são comportamentos problemas, mas que eles não se estendem, né? Que eles não existe aí uma progressão desse comportamento. E comportamentos menores, às vezes chutar uma lixeira, rasgar uma tarefa, tá? Todos esses são comportamentos problemas, mas eles feitos de forma isolada e menos intensa, não são crises agressivas. Características. Quando a gente pensa em crise agressiva, tá? A criança, ela não consegue parar sozinha. Uma vez que ela já escalou, e a gente vai ver aqui a curva da crise, ela não consegue parar sozinha. Requer protocolos de prevenção e regulação sensorial, de segurança e de desescalonamento. O foco, nesse momento da crise agressiva, é o acompanhamento seguro, não a punição e nem exigências. E isso é exercício que nós devemos fazer, né? Nós, quanto pais, quanto profissionais,
É um exercício diário, um treino que nós temos que fazer para que nesse momento de crise a gente não venha exigir, não venha punir, não venha a querer comportamento diferente naquele momento, tá? Aqui eu coloquei para ficar de forma mais clara e objetiva a diferença entre esses dois comportamentos. Então, o que é de fato o comportamento problema e o que é a crise agressiva e como ela e como a pessoa se comporta diante desses dois comportamentos, tá certo? No comportamento problema, ela ainda é funcional, tem objetivo, a pessoa ainda consegue escolher o que fazer, o que não fazer, responde ao ensino e tem uma intensidade moderada, de leve a moderada. Na crise agressiva, ele é reativo, não tem objetivo claro. A pessoa perde o controle e precisa de regulação, e é de alta intensidade. Na curva, novamente, que eu falei que a gente vai ver, vocês vão entender, vai ficar mais claro quando se trata aí da crise agressiva, tá? É essa curva, é esse gráfico que faz toda a diferença quando vocês aprendem, memorizam ele e conseguem identificar como o seu filho ou aprendiz se comporta em cada fase desse gráfico. E aí é traçar as estratégias e colocar em prática. Então, assim, vamos tentar visualizar e cada um vai pensar aí, ou no seu filho ou em um aprendiz específico, tá? Eles estão ali no estágio calmo, ou seja, estão engajados em alguma atividade, algo que eles queiram, que gostam, que dão prazer a eles. Surge um gatilho. O que é o gatilho? É qualquer coisa que possa vir a desencadear a crise. Então, pode ser um barulho, pode ser uma comida, pode ser um eletrônico, pode ser o não ter acesso àquilo que ele viu naquele momento, qualquer coisa, e isso é diferente para cada um, que pode levar até uma crise, é um gatilho, tá? Então, ele estava calmo, surgiu esse gatilho, ele começa a demonstrar alguns comportamentos diferentes, ou seja, ele já começa a ficar mais agitado, essa curva, ela já começa a surgir. E o que são esses comportamentos diferentes? Respiração, olhar, batimentos cardíacos já começa a ficar um pouco mais acelerado, o tom de voz, às vezes começam a emitir alguns barulhinhos, o andar mais acelerado, né? Às vezes em busca de ter acesso, de pegar aquilo que eles desejam. Então, já tem uma agitação. Se não for resolvido, se ele não conseguir aquilo que ele quer, ou a retirada daquilo que incomoda, essa agitação vai aumentar, vai acelerar ainda mais. E não havendo a intervenção correta, vai chegar no pico da crise. O que é o pico da crise agressiva? É aquele comportamento que é o pior, que é o mais agressivo e que se prolonga. Porque todos esses comportamentos que ocorrem anteriormente ao pico a gente chama de comportamentos precursores. Então, geralmente, o seu filho ou aprendiz, ele não vai estar no estágio calmo e ir direto para o pico da crise, para aquele comportamento mais desafiador, onde ele vai bater a cabeça, puxar o cabelo, se morder ao mesmo tempo. Geralmente não é assim que ocorre. Eles começam, faz um barulhinho, ou dá uma batidinha na cabeça com a mão fechada ou com a mão aberta, ou começa a bater devagarzinho no outro ou na mesa, e vai escalonando. Esses comportamentos vão ampliando, às vezes ocorre 2, 3, até chegar aquele mais grave, tá? E aí, depois que chegou no mais grave, permanece por um tempo, e aí vem a desaceleração. Essa desaceleração, cada um reage e responde de uma forma diferente. Às vezes, alguns param esse comportamento e ficam só
ofegante ou andando de forma mais rápida, mas já não está emitindo aquele comportamento mais agressivo. Outros param e já se jogam em um almofadão, em um edredom, enfim, buscam algo ali que seja confortável para eles. E aí vai até, nessa curva, tem até a depressão, nesse gráfico. A depressão e voltar ao estágio calmo. Alguns gráficos, eles já descem e já permanecem ali, já entram no estágio calmo novamente, tá? Às vezes, eles têm um comportamento de choro, de pedir desculpa, de olhar o próprio machucado, e aí voltam, né, se for realizada aí as estratégias corretas, a estar no estágio calmo novamente, tá bom? Então, esse gráfico a gente vai vê-lo outras vezes. Para mim, é o resumo da aula. Se vocês aprenderem, junto com as estratégias que a gente vai ver aí, com certeza vai mudar o seu comportamento e, consequentemente, o do seu filho ou aprendiz. Então, quais são os principais gatilhos? Aqui, eu dou aqui alguns exemplos, mas existem outros, né? Existe uma variável enorme de exemplos aí que poderia ser dado. Por quê? Porque são seres humanos e respondem e se comportam diferente, tá? Mas alguns principais gatilhos, questões orgânicas, às vezes uma dor, um desconforto, um incômodo, que não é investigado, que não é tratado, ou que você até consegue identificar, por exemplo, às vezes eles mesmos indicam, né, uma dor no dente, uma dor na barriga, mas não conseguem lidar com esse processo aí da dor, onde vai receber a medicação, vai ter um tempo e a dor vai passar. E aí, quando inicia a dor, já começa aí a escalar aquela culpa, tá? Sobrecarga sensorial, que às vezes, embora seja muito falado, às vezes é um gatilho que é menosprezado. Quando a gente fala de sobrecarga sensorial, não é só um barulho alto, uma luz intensa, é o ambiente como um todo, né? A escola é um ambiente, por exemplo, muito desafiador. E a permanência por um longo período nesse ambiente desafiador traz uma sobrecarga sensorial muito grande. Horas de intervenção, horas seguidas de intervenção, sem pausas programadas, pode trazer uma sobrecarga sensorial também, tá? Frustração acumulada, esse é um exemplo que eu dou sempre, porque também, às vezes, ele não é levado em conta, principalmente para os pais, né? Nossa, meu filho, esse exemplo eu dou sempre, porque ele é muito real. Meu filho não queria sair de casa, mas eu preciso sair para resolver algo. Então, vamos lá, convenço ele a entrar no carro e vamos sair para resolver algo. Ali, ele já começou a se controlar, né? Eu já estou fazendo algo que eu não queria, tudo bem. E aí, no meio do caminho, ele olha, passa por uma sorveteria e aponta ou fala ou pede no aplicativo picolé ou sorvete. Mas você está apressado? Não. Agora não, mais tarde. E aí já vai mais uma frustração. Segunda. Aí você chega no local que você precisa chegar, você dá o celular porque vai resolver o problema por enquanto, e aí o celular está sem internet. E aí ele começa, faz um barulhinho, bate a mão na cabeça, puxa o seu cabelo e vai escalonando. Nossa, mas só porque eu não estava com a internet, né? E às vezes a gente esquece de ver que existe um todo. Foi uma série de frustrações aí que foram acumuladas e que chegou à explosão, tá? Excesso de demandas, mudanças inesperadas, principalmente para aqueles que são muito ritualísticos, né? Por exemplo, quando a gente vai sair com a minha filha, às vezes ela pede, né, comer caranguejo. Ela fala pelo aplicativo, comer caranguejo. A gente vai, ela já sabe o caminho. Quando é para dobrar, ela já aponta assim, ó, para a gente entrar ali na rua. E às vezes a gente precisa resolver alguma coisa. Eu sempre falo,
Lelê, a gente vai precisar ir em tal lugar, depois a gente vai comer o caranguejo. Quando eu esqueço essa comunicação, o descontentamento, né, ali a mudança inesperada da rotina, sem uma comunicação, traz ali um certo desconforto para ela e é visível na expressão facial. A gente consegue, observando bem o nosso filho, o nosso aprendiz, identificar quando eles não estão bem. Eles vão demonstrando uma expressão facial mais fechada, um corpo mais tenso, e a partir daí a gente já tem que ir intervindo, tá? Fadiga física ou emocional, eu falo muito disso sempre. Eles são pessoas, eles cansam, e às vezes o que a gente mais quer como pai e mãe é estimular, 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 é ocupar o tempo deles para que a gente também possa trabalhar, para que a gente possa produzir, para que a gente possa descansar. E existe sim uma fadiga física, ou emocional, ou ambos, neles, tá? Exemplos comuns de comportamento: a agressão física, a autoagressão, chutes, mordidas, arranhões, gritos intensos e prolongados, destruição de objetos. Esses são exemplos, alguns dos mais comuns, tá? E como intervir? Usando aí uma abordagem de segurança. Redução imediata de estímulos. Então, é muito comum a gente observar, e quem está de fora geralmente observa melhor, quando tem alguém em crise, geralmente, se tem mais pessoas no ambiente, vai 2, 3, 4 pessoas e fica ali em volta da pessoa, falando, perguntando, o que é isso, o que é aquilo, segurando, tentando manejar. Tudo isso é excesso de estímulo, tá? Tudo isso só faz com que a crise se prolongue por mais tempo. Postura calma e não ameaçadora. É um treino, tá, gente? É um treino, a gente manter essa postura. Assim, é muito difícil, foi muito difícil, né? Hoje é mais tranquilo para mim, até porque minha filha não tem mais esse comportamento de crise. Os comportamentos desafiadores ainda existem, mas o de crise agressiva não mais. Mas nesses momentos mais desafiadores, a gente respirar, filha, tá tudo bem. Me fala o que você quer. Como eu posso te ajudar? Eu vou fazer uma pergunta e eu vou esperar a resposta. Eu não vou ficar, o que você quer? Eu posso trazer água? Quer comer? Quer o celular? Quer isso? Está com dor? Não vai. De novo, isso é um aumento aí, uma sobrecarga aí de estímulos, tá? Garantia pouca ou nenhuma linguagem verbal, foi isso que eu já falei. Garantia da segurança física, então, observar o ambiente em volta, tem algo que possa machucar ele, ou que ele possa vir a nos machucar com esses objetos, e acompanhamento até a autorregulação, tá? Importante, durante a crise, não é o momento de ensinar, corrigir ou exigir algo. Nesse momento de crise, lembram, eles não conseguem absorver ali o que você está falando, o que você está tentando ensinar, tá? Só para. Isso é um ponto que tem que ficar bem registrado. Tá? Erros comuns no manejo. Essas práticas, elas intensificam a crise e aumentam aí os riscos. Tratar a crise como birra, ignorar aqueles sinais de escalada, falar e perguntar excessivamente, aumentar a voz. Às vezes o menino já está ali no pico da crise, você está falando, ele não está te respondendo. Óbvio, a gente já entendeu o porquê. E aí você fica aumentando o tom de voz, achando que ele não está te respondendo porque não está te ouvindo. Mas, na verdade, cada vez que você faz mais emite mais esses comportamentos aí no manejo, você está intensificando ainda mais aquela crise. Dar comandos e punir comportamentos desregulatórios. Não vai resolver, tá, gente? Não vai. Para a gente refletir, e aí vale a pena anotar, tá? Anota essas perguntinhas, ou bate uma foto, ou a aula vai ficar gravada e amanhã, acho que até amanhã, vai estar no grupo. Assiste novamente e vamos lá.
quais os possíveis gatilhos que levam meu filho aprendiz até a crise? É importante parar e refletir realmente e analisar todo o ambiente, né? O antecedente, o comportamento em si e a consequência. Mas vamos lá, aqui nesse momento, anota quais são os possíveis gatilhos que levam meu filho a escalar até a crise. Aqueles gatilhos, eles ocorrem geralmente de forma repetitiva, desculpa. Então, ele acontece uma vez, levou a crise. Segunda, levou a crise. Você vai entender que aquilo ali sim é um gatilho, tá? Quais os sinais iniciais, os precursores da escalada que eu costumo ignorar? Então, às vezes, meu filho apresenta ali aquele comportamento que ele já está demonstrando que não está legal, mas isso é besteira. Vai passar. E continuo exigindo, continuo demandando, continuo deixando que ele permaneça ali naquele ambiente. Tudo isso pode levar a uma escalada. Então, quais são esses primeiros sinais, os precursores, que eu costumo ignorar? E como são e quais são as minhas respostas? E aí a gente tem que se avaliar. A gente avalia muito o nosso filho, o nosso aprendiz. Mas e a gente? Quais são as minhas respostas? Como eu me comporto? Esse comportamento, ele está adequado àquele momento ali de regulação ou de desregulação do meu filho? Eu estou realmente mantendo uma postura tranquila? Eu estou mantendo um tom de voz baixo? Eu estou colocando aqui, estou mantendo a minha expressão facial leve? E vamos aí para as estratégias de intervenção. As estratégias de manejo devem sempre estar alinhadas ao nível de escalada da criança, respeitando princípios de prevenção, segurança e recuperação. A intervenção ela é pensada em três grandes momentos, tá? Prevenção, o pico da crise e o pós-crise. A gente fala, tudo aqui é pensado ali naquele gráfico, então grava ele, tá? Aqui ele novamente. Prevenção, pico da crise e pós-crise. E aí, a prevenção, geralmente, o que é que a grande maioria das pessoas pensa? Eu vou prevenir quando estiver aqui, ó, próximo já do pico da crise. Para evitar o quê? Aquela crise agressiva mais intensa. Mas, na verdade, a prevenção, ela deve ocorrer aqui, no estágio calmo. Lembra, eu estou falando aqui de crises agressivas, intensas, tá? Não estou falando de estratégias para comportamento problema isolado, não, de crise. Então, se eu tenho um filho ou um aprendiz que tem crises agressivas com frequência, eu já sei que aqueles possíveis gatilhos podem levar a uma crise, tá? Então, enquanto ele está aqui calmo, eu estou em alerta. Eu estou num ambiente aberto, né? Um ambiente que não é tão controlado, e eu sei que um possível gatilho sei, vamos pensar que picolé. Ele adora picolé. Então, eu estou na praia, vem o carrinho do picolé. Se eu sei que vindo o carrinho do picolé e eu não dando o picolé, ele vai ter crise, eu vou me preparar ou para dar o picolé assim que aparecer o carrinho, ou eu não vou estar naquele local onde o carrinho do picolé passa com frequência. Eu vou sempre prevenir antes dos gatilhos aparecerem. Essa é a principal prevenção. E não vou deixar expor ali ao meu filho ou ao meu aprendiz aquilo que ele não vai poder ter acesso para eu poder agir, para eu poder manejar. Tá claro isso, gente? É difícil às vezes, porque no dia a dia é cansativo, né? Quando se tem um filho, um aprendiz que está nessa fase de crise, que é uma fase, se você estudar, se preparar e intervir,
de fato vai passar, mas essa fase é dedicação exclusiva. É assim, o tempo inteiro em alerta, é ligado, é prevenção 24 horas, tá? Mas é possível. Então, quando a gente fala de prevenção, quanto mais cedo o adulto intervém, menor é a intensidade da crise. A prevenção é a estratégia mais eficaz e ética no manejo de crises agressivas. Consiste em reduzir a probabilidade de escalada, identificando os sinais iniciais e ajustando o ambiente antes que a criança ou o adolescente perca a regulação. Então, eu vou controlar o ambiente, né? Para que aqueles gatilhos não apareçam, ou que aparecendo, eu já saiba o que fazer em cada momento, já saiba como manejar. Principais estratégias preventivas: identificação dos gatilhos sensoriais, emocionais e ambientais. Tudo que eu vou falar aqui, provavelmente eu já falei, mas vou repetir aqui para que fique bem gravado, tá? Então, principais estratégias preventivas: identificação de gatilhos sensoriais, emocionais e ambientais, estabelecimento de rotinas previsíveis e estruturadas. A gente teve uma aula aí de previsibilidade, é super importante. Uso de comunicação clara, objetiva e antecipatória. Oferta de escolhas controladas, pausas sensoriais planejadas, isso é tão importante e é uma estratégia tão simples. Se você conhece o seu filho, seu aluno, seu aprendiz, você sabe que ele suporta ali 10 minutos de intervenção e aí já fica, diminui, faz 8 minutos, já dá uma pausa ali para ele, faz mais 8, dá uma pausa, não deixa ir até o limite, né? E a observação do seu comportamento, que também nós falamos, né? A sua agitação, o tom de voz, as expressões faciais e corporais, sabe? A mãozinha assim, no quadril e o apontado do dedo. Tudo isso é perceptível para eles, tá? E aqui vem algo que eu costumo falar, que choca um pouco, mas vamos lá. Às vezes, o que eu estou falando aqui parece não fazer muito sentido, principalmente para alguns profissionais que já trabalham aí há anos, né, com autismo, com comportamentos desafiadores, que usam algumas estratégias que por anos foram vistas como estratégias que eram as que deviam ser usadas. Mas uma pergunta que eu sempre faço, porque quando eu vou dar exemplo, né, vou trazer aqui um exemplo dos cursos presenciais. Se eu tenho um aprendiz que está ali escalando e o primeiro comportamento dele é gritar, depois ele vem bater a cabeça na parede, depois ele vem se morder e morder o outro, o meu primeiro precursor é o gritar. E esse gritar eu vou reforçar. Porque se eu cheguei no gritar, é porque a minha primeira estratégia de prevenção, que é lá no estágio calmo, não funcionou. Então, eu reforço o gritar para ele não ir para o se morder e morder o outro. Geralmente vem os questionamentos. Não, mas eu não posso, porque é um comportamento errado. Ele vai aprender que ele gritando, ele vai conseguir o que ele quer. Ok. Mas se ele não consegue o que ele quer gritando, às vezes ele vai conseguir o que ele quer mordendo. Ou, mesmo que ele não consiga o que ele quer mordendo, esse comportamento, várias vezes sendo repetido, vai ficar instalado. E provavelmente até já está. E aí a minha pergunta é: se o que está sendo feito até hoje, que foi o que vocês aprenderam, que era o certo, fosse realmente o que funcionava, por que que o comportamento de crise ainda se mantém? É para a gente se avaliar, né? Então, por que não tentar uma estratégia diferente? Uma intervenção diferente e ver o que acontece? O que eu digo para vocês é que não é só teoria. O que eu estou passando aqui, que eu também passo no curso
O curso completo que eu gravei as aulas com muito carinho, com muita preparação, tá à venda no online. Eu vou deixar depois o link para vocês. O que eu falo sempre não é só teoria que eu compartilho, é a minha prática, não só como mãe, como profissional, que deu certo. E isso não sou eu quem estou falando. Não foi a Mávia que inventou essas novas estratégias. Foram estudos que foram realizados e comprovados que são eficientes. E aí vem, insanidade é continuar a fazer as mesmas coisas esperando obter um resultado diferente. Isso que eu tinha aprendido era o que era o certo. Eu estou fazendo, mas não está dando bem, né? Não está dando bom. Eu vou continuar fazendo isso só porque eu tinha aprendido há muitos anos atrás que era o certo? Vai ser insano, né? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa, esperando que o comportamento ali seja diferente. Então, vale a pena, sim, estudar, vale a pena, assim, eu acho que pai e mãe de autista não deveria nem ter a opção de não estudar. A gente tem que se preparar, se capacitar, olhar o nosso filho, entender a gente que tem que conhecer melhor o nosso filho e a gente tem que intervir, ajudá-lo a se desenvolver. E quando se fala de crise agressiva, então, é um passo importante você dedicar tempo a isso, tá? A estudar. A principal prevenção é identificar os gatilhos e já prevenir, evitar esses gatilhos. Mais uma vez falando, reforçando para que fique gravadinho aí e para que a gente possa ter comportamentos diferentes, para que o nosso filho também se comporte diferente. E é um treino, assim como eles são treinados, nós também vamos ser. Não vai ser do dia para a noite que eu vou acertar 100%. Mas eu vou errar consciente de que eu errei. Próxima vez eu vou fazer diferente. E aí eu venho, vou fazendo certo, um dia eu caio, porque um dia eu posso não estar bem, tudo bem, no outro dia eu vou fazer certo novamente. E vou treinando para que a gente possa ir alcançando êxito nessa intervenção, tá bom? Gente, é isso. Essa é a nossa primeira aula. Teremos a segunda aula ainda, mas aqui eu trouxe uma surpresa para vocês. Nós teremos agora no próximo sábado, dia 13, às 9 horas, uma aula aqui ao vivo, que é com Tira Dúvidas, aulão Tira Dúvidas. Para você que assistiu essa aula, para quem já está fazendo o curso, que é bem mais completo, né? Bem mais profundo, ou para você que vai iniciar o curso, que tem dúvidas, sábado, 9 horas, a gente vai ter esse aulão Tira Dúvidas, onde a gente vai poder aí debater alguns casos, compartilhar ideias e estratégias, tá certo? Essa é a primeira surpresa que eu quero compartilhar. E eu vou também deixar aqui tanto aquele arquivo de previsibilidade, que na verdade foi o quadro de rotina que eu disponibilizei na aula de previsibilidade. Vou colocar de novo no grupo e vou colocar também o arquivo do diário de crises. Vocês vão entender um pouquinho melhor como funciona esse diário na próxima aula, mas já vou disponibilizar para que vocês possam imprimir, tá bom? E aí podem compartilhar, chamar outras mães, profissionais para participarem também, tanto do aulão quanto da nossa próxima aula. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não, é isso. Eu espero ter contribuído, né? Uma aula realmente rápida, mas que eu tentei passar o máximo de informações aí nesse curto período de tempo e espero vocês no sábado. Compartilhar aí logo aí o que eu prometi para vocês, tá bom? Tchau, até lá.